Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no mais um episódio do Copcast. Hoje temos connosco o Padre Leonel e o Padre Joaquim. Antes de mais, gostaríamos que se apresentassem. Eu sou o Padre Leonel e, curiosidade aleatória, sou fã de chutes e pontapés. Uma curiosidade, olha, gosto de arroz de cabidela, por exemplo. Que bom, um bom português gosta sempre de cheia. Isso mesmo. As Jornadas Mundiais da Juventude, Portugal, sendo o país organizador, tem todos os concelhos em movimento que estão interligados entre si. Como é que tem sentido esta comunhão entre as dioceses? Tem sido uma experiência muito interessante. As nossas dioceses a nível nacional já costumam colaborar entre si num órgão chamado Conselho Nacional Pastoral Juvenil, e onde dá uns anos a esta parte, ainda antes de sabermos da jornada, já íamos procurando fazer caminhos juntos. A oportunidade da Jornada Mundial da Juventude veio ainda fazer com que esse caminho conjunto se fortalecesse entre as dioceses, precisamente com este desígnio comum que todos nós acolhemos, não é? Seja as 3 dioceses que vão acolher a jornada propriamente dita, seja as restantes dioceses do país, estamos a remar para o mesmo, não é? E, portanto, isso veio aproximar ainda mais. Nós, as dioceses, somos dioceses de acolhimento nos dias das dioceses, criámos um grupo de trabalho onde vamos partilhando algumas questões e algumas das linhas orientadoras, por exemplo, que nós vemos nos dias das dioceses, vem precisamente desse grupo de trabalho. Portanto, tem sido muito, muito interessante e muito enriquecedor e acreditamos que vão ficar frutos para o futuro. Agora, para o Padre Joaquim, chegar a uma paróquia nova num ano tão avassalador como aquele que se vive de preparação para as jornadas é um desafio duplo. Como tem sido motivar Jogueira a unir-se neste objetivo? O que é que o tem surpreendido mais nesta comunidade? É verdade, é um grande desafio para mim, pessoalmente, porque aqui em Portugal nunca tinha trabalhado em contexto paroquial, mas nas missões sim. E também com jovens já tenho alguma experiência. Eu já no seminário de Alfragide, enquanto estudante, estive, portanto, era um dos responsáveis da JD, da Juventude Uniana da altura, que era, portanto, era um grupo muito ativo, e com eles, com os jovens, nessa altura e nesses anos, fomos pelo menos 2 vezes à Europa, à Alemanha, depois tivemos, e foi espetacular. E aqui em Portugal também tínhamos atividades muito, digamos, muitas atividades, eram festivais de música, eram festivais de encenações e por aí adiante. Foi muito interessante e nessa altura gostei imenso de trabalhar, embora esse tipo de atividades desse mesmo muito trabalho. Aqui, olha, o que me surpreendeu aqui na paróquia de Jogueira é de facto ver tanta juventude. Em tantas paróquias, de facto, já não se vêem muitos jovens nas paróquias, ou estão um pedacito afastados, ou até são paróquias com pouca gente, é verdade, da minha região, já com pessoas idosas, ou menos povoadas e com menos jovens. Mas aqui em Esgueira eu deparei-me com muita juventude na paróquia, seja nos escuteiros, seja também nas catequeses. E são jovens muito ativos. Muito bem, Padre Leonel, uma segunda questão. O que é que podemos extrair daqui e levar connosco? Ora bem, eu diria que este caminho de preparação para a jornada está a ser extremamente desafiante para todos, seja para a organização de Lisboa,
aos jovens que vão fazer este caminho. Não nos podemos esquecer que esta é a jornada pós-pandemia, e com este pós, com estes pozinhos que ainda não estamos oficialmente fora da pandemia, ainda não foi declarado o fim da pandemia, e portanto é desafiante para todos. Os jovens que entraram por exemplo, nesta fase da juventude, que quando começou a pandemia tinham 15 anos e agora têm 17, 18, não é? Há aqui um hiato. Aquilo que acho que caracteriza a possibilidade de recomeçar diferente. Dá-nos a possibilidade de, depois de pararmos e então recomeçando, de tentar recomeçar diferente. Que é que, se nós nos lembramos, na pandemia era aquilo que se ia dizendo, não, isto quando acabar, nós incluo-me também, deixem passar assim, nós os jovens queremos de facto fazer diferente. E o caminho que estamos a fazer é esse. Lisboa não será um fim, mas será apenas este grande momento de festividade e de festa, mostrando que os jovens católicos ainda cá estão, que os jovens católicos são capazes de se juntar, não só entre si e entre todos os cantos do mundo, mas inclusivamente, e a preocupação ecuménica, que se falava na pandemia que ia ser diferente, nós vamos mostrar isso, né? Com o Papa Francisco, que é aquele homem fantástico que nos fala de Jesus Cristo desta maneira tão simples, que às vezes até nos desconcerta da maneira simples como ele nos é capaz de falar de Cristo, que acho que vai ser assim um grande momento, que é apenas uma espécie de estação de serviço na nossa vida, que nós vamos parar, vamos atestar de facto as nossas energias, o nosso alimento espiritual, para depois continuar esta viagem e fazermos alguma diferença no mundo. Agora a pergunta final, novamente para o Padre Joaquim. Uma vez que referiu que o seu percurso como sacerdote aqui em Portugal ainda não é assim tão vasto como no estrangeiro, a pergunta seria: de que forma é que acha que a JMJ o vai influenciar daqui para a frente na sua vida sacerdotal, na sua fé cristã? Obrigado pela questão. Olha, eu devo dizer que, apesar de já ter participado em muitas atividades jovens, nunca participei em nenhuma jornada mundial da juventude. Nunca tive essa oportunidade, nunca aconteceu. É verdade que depois da minha ordenação sacerdotal, eu fui logo para Madagascar, para as missões, e portanto tive uma vida missionária lá, a trabalhar com as pessoas de Madagascar. Lá era interessante que lá também havia uns encontros de juventude de 2 em 2 anos numa das dioceses, e ia muita juventude. Só para terem uma ideia, chegou a haver ajuntamentos de 60 mil jovens, assim, das várias partes de Madagascar, quando havia esses encontros. Portanto, já era assim um encontro bastante considerável. Mas nunca se deu a oportunidade, de facto, de eu participar numa jornada da juventude, mas estou muito otimista, e o entusiasmo que estamos a viver aqui em Portugal é o mesmo entusiasmo que eu estou a viver como sacerdote e como cristão. Acho que é uma grande oportunidade para nós aqui em Portugal, e para as nossas paróquias, poder viver este acontecimento, estas jornadas, e não só viver, mas participar. Eu estou convencido que muitas vezes a preparação é tão ou mais importante do que o acontecimento em si, porque o acontecimento em si será uma semana, aquela primeira semana de agosto, mas a preparação já vem de antes, e isso tem-nos ajudado a crescer também como comunidade. Esta grande preparação, os encontros que vamos fazendo a nível da diocese, os encontros que vamos fazendo na paróquia, e todas as atividades que os nossos jovens também têm feito para angariar, digamos, algum dinheiro para esse grande acontecimento.
Mas não se trata aqui só de uma questão económica, trata-se aqui também de uma questão de envolver a própria comunidade para este grande movimento das jornadas. E isso já o conseguimos. Por exemplo, nós já temos mais de 200 famílias de acolhimento aqui na nossa paróquia. Quer dizer, isto é extraordinário, a meu ver. Quer dizer que já conseguimos envolver muitas famílias aqui na nossa paróquia. E como dizia o padre Lionel, não é só também para os cristãos católicos, mas também é para todas as pessoas de boa vontade. Se calhar há pessoas que, não sei, suponho eu, que não vão muito à igreja ou não têm uma prática muito regular, mas com todo gosto abrem as portas de sua casa a jovens que vêm de outros contextos, de outros países, para se encontrar aqui connosco e participar nestas Jornadas Mundiais da Juventude. E eu acho que isso é muito importante. E espero que, de facto, estas jornadas nos ajudem a todos a crescer, também aos jovens, a crescer neste sentido de uma maior corresponsabilidade também na nossa paróquia. E isso eu já tenho visto, que os nossos jovens não estão à espera que alguém faça alguma coisa por eles, mas eles próprios têm iniciativas e têm feito tanta coisa espetacular, e isto aqui é de louvar a Deus. E é isso que nós também queremos ver na nossa paróquia, na nossa igreja, os jovens a serem protagonistas também da evangelização, protagonistas nos ministérios e serviços da igreja, na catequese e no serviço ao povo de Deus. E eu acho que isso tem-se conseguido muita coisa nesse âmbito aqui na nossa paróquia. E isto deixa-me otimista em relação ao futuro. Acho que vai deixar marcas e envolver cada vez mais jovens na nossa paróquia. E ainda bem que assim é, porque prevê-se, e a igreja é feita de pessoas e queremos que as pessoas se fixem e continuem connosco na comunidade e na igreja. Obrigada, Padre Joaquim. Gostaria apenas de perguntar agora ao Padre Lionel, uma vez que o Padre Joaquim disse que nunca tinha participado em nenhuma jornada, se o Padre Lionel guarda assim com maior gratidão ou com maior carinho algum momento de uma jornada que já tenha participado, por ser um momento especial ou um momento engraçado, alguma partilha que queira deixar aqui. Ok, então partilho 2 momentos, um de jornada e outro de pré-jornada. O de jornada foi a primeira jornada que eu fui, que foi a Roma, em 2000, com o saudoso Papa São João Paulo II. Agora ainda tenho que se habituar a adorar a língua, como se costuma dizer, mas ele era tão familiar, portanto era o Papa João Paulo II, portanto. Precisamente na jornada de 2000, na missa do último dia, portanto na missa de envio, estávamos em Torre Vergata, os números variam, 2 milhões, 3 milhões de jovens, e na altura de rezar o Pai Nosso, estava o meu grupo da Diocese de Aveiro, nós estávamos divididos em autocarros, portanto estava o meu autocarro do meu grupo, depois atrás de nós estavam americanos, estavam espanhóis, estávamos ali no meio do mundo, e na altura do Pai Nosso percebemos todos, cada um na sua língua, mas sabíamos precisamente aquilo que estávamos a fazer. E esta sensação de pertença a algo enorme, ok, os americanos estavam a falar em inglês, os espanhóis estavam a rezar o Pai Nosso em espanhol, e nós em português, mas sabíamos precisamente o que estávamos a dizer. E esse sentido de pertença, de comunhão, foi algo de extremamente impactante. Para mim foi importante, e na altura que andava já com algumas inquietações, embora as decisões depois tenham sido tomadas mais tarde, mas foi muito importante na minha vida perceber isto, que primeiro não era o único Palerma, portanto estava ali com 2 milhões ou 3 milhões, portanto, a acreditar no mesmo que eu, não é? Portanto, não sou sozinho, e isso é importante, e sabemos na juventude como isso é importante, o sentirmos pertença de algo, e eu não pertencia a algo assim pequenito, não era o grupo lá do bairro, mas a algo mesmo muito grande e com um sentido profundo. O segundo momento foi já na Polónia, já como padre, foi nas pré-jornadas.
foi a forma, e nós temos, e olhamos para a Polónia, até pelas notícias que agora vemos, assim um bocado conservadores, assim, não sei o que, uma igreja às vezes até assim um bocado fechada, mas a experiência que eu tive lá foi precisamente do contrário. Nos dias de dioceses, eles puseram os jovens à frente, eles puseram, obviamente com os padres a acompanhá-los, mas eles puseram os jovens a fazer animação, e foi uma experiência tão boa, a experiência de pré-jornada, a animação das celebrações, fosse a oração da manhã ou fosse a missa, e parece contraditório, não é? Quando olhamos para a Polónia, mas não, era uma alegria aquelas celebrações, que foi marcante, também, lá está, se a experiência de Roma foi uma experiência macro, a experiência dos dias de diocese foi experimentar uma comunidade concreta, portanto algo mais pequeno, em que depois vamos conhecendo as pessoas com mais facilidade, e portanto e criam-se outro tipo de laços, mas a alegria deles de nos acolher e de celebrar connosco e de nos conhecer, foi algo muito, mesmo muito bom. Obrigada, Padre Lionel, e agradeçamos os insights às questões que fizemos. E para terminar este episódio, nós vamos passar agora para um jogo, uma parte mais dinâmica, que consta em que eu e a Joana vamos dizer uma palavra e vocês vão ter que dizer o que é que essa palavra significa, ou seja, o que é que vos vem, por exemplo, primeiro à cabeça quando dizemos aquela palavra, amor. Padre Joaquim, força. Deus, É Jesus Cristo, a dar a vida dele de amor na cruz. Caminho. desafio, Sentido, um caminho dirige sempre a algum lado. Dons, gratuidade, Para pôr a render. Jornadas. entusiasmo, Oportunidade, porque acho que é uma oportunidade da Igreja Portuguesa no seu todo e no particular das nossas comunidades, abanarmos um bocadinho e enchermos com a vitalidade dos jovens de alegria esta Igreja. É uma oportunidade. serviço, vocação, Gratuidade. Alegria. todos os dias, Jovens. fé, razão de viver, E agora o que é que eu respondo? Eu ia dizer o mesmo, é a razão da minha vida. Por isso estou aqui convosco. Perdão. difícil, Mas uma necessidade cada vez maior. construção, sonho, Uma oportunidade também. Palavra. mensagem, O verbo de Deus que se fez homem. e a última, Aveiro, casa, Muita energia, muita força. Muito obrigada, Padre Lionel. Muito obrigada, Padre Joaquim, por Força. terem vindo e estado aqui connosco, partilhar um bocadinho da vossa experiência, da vossa alegria. Tá, obrigado Obrigado, pelo eu. convite. Tudo Agradeço bom. muito também estar convosco. E é uma alegria ver, lá está, os nossos jovens a fazerem coisas diferentes e, portanto, gostei de saber que Jogueira tinha um Copcast, portanto, e fiquei muito contente. É que é seguido por muita gente. Já agora aproveito para cumprimentar todos aqueles que vão escutar este podcast e pronto, que isto nos ajuda a todos também a entusiasmar-nos e a ajudar os nossos jovens nesta caminhada.
Obrigada. Obrigado. Obrigada, até à próxima. Tudo bom. Desde até à próxima. É a